Olá, meu nome é Rebeca Albuquerque, estou aqui para apresentar um trabalho, PCC em História da Educação. Sou de Brasília, estudo na Faculdade Estácio, estou fazendo um curso de Pedagogia. Esse trabalho ele tem como objetivo apresentar um relatório respondendo alguns itens definidos pelo professor. Então, farei um breve resumo para estar respondendo estes itens. Ok? Bem, vou fazer um pequeno resumo de cada época até os dias atuais, incluindo o Brasil, na questão de como a sociedade foi formada na educação. Iniciando pela sociedade medieval, a pré-história, as crianças representavam um papel social mínimo naquela época. Em seus aspectos físicos e psicológicos, a criança era vista com sua participação mínima na vida social, né, na vestimenta. E eles eram chamados e considerados como pequenos homens ou adultos miniaturas, né? Bom, já entrando na antiguidade clássica, na Idade Antiga, não posso deixar de mencionar a contribuição dos pensadores Sócrates, Platão, Aristóteles. Também não posso deixar de citar a paideia, que existia naquela época, que era um nome do sistema de educação e formação ética da Grécia Antiga, né? É um processo de educação no qual os estudantes eram submetidos a um programa que procurava atender todos os aspectos da vida do homem. Em Roma, tinha o objetivo de preparar o sujeito como cidadão funcional em sociedade. Na infância, a mãe ensinava a criança, né, a fala, a escrita, e o pai ensinava a parte moral, cívica. Em Atenas, tinha o alvo de preparar o sujeito para a vida na sociedade. Na infância, a família tinha a responsabilidade de educar, de ensinar ali até 7 anos. Depois, com a ajuda de um escravo pedagogo, continuava o processo. Bom, quero abrir um parênteses e falar da pedagogia. Foi onde teve o início, né? Ela tem origem na Grécia, né? Que significa paidos, criança, e agodê, condução. Portanto, pedagogo significa condutor de crianças, aquele que ajuda a conduzir o ensino. Então, esse termo ele veio dessa época. É interessante, isso para mim chama muita atenção. E já em Espartas, tinha o objetivo de preparar o sujeito para as guerras, né? Bom, entrando já na Idade Média, nós podemos observar o monopólio da Igreja Católica, né? Para a cultura, era o clero que era o responsável pela religião, pela educação, né? E o que é clero? Clero são religiosos conhecidos como sacerdotes que faziam parte de uma igreja, que controlava o que deveria ser estudado, e a educação ela era para poucos, somente nobres tinham acesso à educação. Então, na Idade Média, a educação romana era formada de acordo com os pensamentos conservadores da época, e era desenvolvida de acordo com a doutrina rígida da Igreja Católica, né? A Idade Média, ela teve um impacto, né? Um fato histórico foi a queda do Império Romano, que foi um processo de declínio do Império Romano, quando eles não conseguiam mais impor o seu domínio. O seu vasto território foi dividido em várias comunidades sucessoras, em várias comunidades políticas sucessoras. Bem, na Idade Moderna, eu posso destacar alguns acontecimentos importantes. Então, nós tivemos as primeiras grandes navegações, isso trouxe um impacto muito grande para aquela época, o Renascimento, a Reforma Protestante, o Absolutismo e a Revolução Francesa. Vou me ater aqui no Renascimento e da Reforma Protestante. O Renascimento foi um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, que ocorreu principalmente na Itália. Se alastrou por toda a Europa. Foram vastos acontecimentos importantes, artísticos e culturais que marcaram esse momento e invadiram o Ocidente no século XV.
Bem, a Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão no século XVI, liderado por Martim Lutero. Simbolizado pela publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517. Então, com o progresso da Reforma Protestante, né, a Reforma Protestante ela veio defendendo algumas teses contra a Igreja Católica. Ela bateu de frente ali através de Martim Lutero, em que naquele momento a Igreja ela foi confrontada e dividida, né? E aí a Igreja Católica ela veio com a Contra-Reforma, né? E aí resultou na criação da Companhia de Jesus, dando início ao processo educativo no Brasil, através dos padres jesuítas, que por mais de 200 anos eles foram os únicos educadores no Brasil. Então, os jesuítas tiveram um importante papel educacional no Brasil, pois além da catequese aos nativos, eles educavam as crianças dos colonos, né? E o objetivo deles era catequizar os índios e para isso eles precisavam ensinar eles a ler e a escrever. Foi assim que nasceu o embrião do ensino no Brasil, em 1549, quando os primeiros jesuítas desembarcaram em Bahia. Então, para mim, eu quero responder, vou abrir um parênteses aqui e responder o item 2 do questionário. Para mim, esse foi um marco importantíssimo. Foi a questão da Reforma Protestante, a Contra-Reforma e o envio dos jesuítas para o Brasil. Por quê? Porque aqui a gente vê esse embrião da educação nascendo no Brasil. Então, eu considero isso muito importante, porque foi o primeiro passo, né? Foi onde o Brasil ele teve esse primeiro acesso à educação. Foi 200 anos, foi muito tempo e fez muita diferença, né? Fez muita diferença nessa história. Também um pouquinho da idade contemporânea, temos a Revolução Francesa, o Iluminismo e a Revolução Industrial, os principais fatos históricos. A primeira Revolução Industrial surgiu na Inglaterra no século XVIII, no final do século XVIII, início do século XIX. Foi marcado principalmente pela implantação da máquina a vapor na indústria e locomotiva. Nesse período, a produção deixou de ser artesanal e passou a ser manufaturada. E a produção passou a ser em grande escala. Isso fez muita diferença, né? Em meados de 1769 a 1821, o imperador na França, Napoleão Bonaparte, chegou ao poder através de um golpe Napoleão, que teve um domínio na Europa. E assim, ele conquistou ali a Europa, né, invadiu, e Dom João VI, que ele ficava em Portugal, ele ficou amedrontado e fugiu para o Brasil. Então, uma nova era iniciou no Brasil com a chegada do Dom João VI, né? E aí, o que aconteceu? Eles expulsaram os jesuítas, né? E a chegada da família real trouxe muitos benefícios também para o Brasil. Então, encerrou ali o processo com os jesuítas e iniciou ali um período da família real, né? O Dom João, ele fez muitas coisas aqui no Brasil. Ele tentou trazer muitas coisas que ele tinha lá em Portugal, né? Inclusive livros, ele criou a biblioteca, ele criou o Banco do Brasil, ele trouxe o ensino superior para o Brasil, a imprensa régia, que era o jornal na época, fundou escolas. Então, assim, foi um momento muito marcante para o Brasil, a vinda de Dom João VI, né? E ele também criou o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Bom, e aí a gente entra um pouquinho na história da educação do Brasil, né? Que teve o início com os jesuítas, depois com o fim da colônia e o início do Império, a vinda do Dom João VI. Depois nós tivemos a Primeira República, a Era Vargas, a ditadura militar e
pós-ditadura até hoje, até os dias de hoje, né? Então eu vou iniciar agora um processo falando do Brasil, um resumozinho, até os dias de hoje. Bom, no Brasil, na era Vargas, eram consideradas uma pátria mal educada, um índice muito alto do analfabetismo. Muitas pessoas não tinham acesso à educação. A educação era para poucos. Nesse momento houve o golpe de 1964. Mas antes desse golpe já estava iniciando um processo de construção do ensino, né, com os pensadores brasileiros Darcy Ribeiro, que foi um antropólogo, escritor político brasileiro, e também o nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Eles sofreram esse golpe, né? Foi um conflito político que aconteceu e também atingiu a educação nesse período. A sociedade brasileira, ela estava no projeto educacional humanistas e inovador, que sofreu diretamente esse impacto na repressão. Então, no período militar, no Brasil, em 1964, surgiu o Mobral, é um movimento brasileiro de alfabetização. Encontra-se num contexto do regime militar, cujo governo ele passa a controlar programas de alfabetização de forma centralizada. Paulo Freire propôs trazer uma leitura Mobral, visando a alfabetização funcional de jovens e adultos, pretendendo conduzir a pessoa humana em adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de integrá-la em sua comunidade, permitindo melhores condições de vida. Em 1965, no Brasil, veio com o retorno do governo civil. E com o retorno do governo democrático, então em 1988 e até hoje já foram criados vários projetos, várias coisas que trouxeram um desenvolvimento muito grande para o Brasil. Então, dentre deles, né, nós temos a Constituição, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o LDB, a Lei de Diretrizes Base na Educação Nacional, o Parâmetros Curriculares Nacionais, que é o PCN, a Unesco, que é uma organização nacional Unidas para a Educação, Ciências e Cultura, e de 1996 para os dias atuais, nós tivemos projetos de políticas públicas firmados, dando um crescimento enorme para a nossa educação hoje, né? Que são elas a Fundeb, Cultura Indígena, as cotas e o ProUni, né? Que é a Universidade para Todos. E hoje o acesso ao nível superior ele está muito mais facilitado, né? O aluno ele termina o ensino médio, ele tem acesso à universidade mais fácil, através do Enem, ele consegue uma nota, ele pode conseguir bolsas, né? Nós temos cotas para renda baixa, enfim, hoje o ensino ele está muito mais acessível do que antigamente, né? Isso fez muita diferença para nós. Hoje, o PNE, Plano Nacional de Educação, vem trabalhando para a nossa educação e crescimento. Então, finalizando esse contexto, eu vejo dessa forma, né? Houve um crescimento muito grande da educação no mundo e no Brasil. Hoje nós estamos na era da tecnologia. O acesso à informação, ela está muito fácil, né? É uma pesquisa, você já identifica ali um material acessível para todas as pessoas que quiserem ouvir, utilizar, estudar. Então, eu fecho esse resumo, né? Mostrando realmente uma evolução na educação, um desenvolvimento potencial e que a tendência é gradativa, a gente crescer ainda mais, certo? Bem, esse é o livro que eu escolhi, o autor é o Alfredo Boulos Júnior, né, com o tema História, Sociedade e Cidadania. A linguagem dele é bem simples, bem tranquila, realmente para a idade, né? E eu acredito que ocorreu sim um diálogo explícito no livro, através dos textos, dos comentários, né? Ele começa falando da história, o que é história, ele traz uma contextualização para os dias atuais. Ele fala da África, do Egito, do Oriente, da América, da Antiguidade,
dos povos indígenas, do mundo grego, do Império Romano e o feudalismo. Nós vemos a evolução do diálogo. Um exemplo que ele coloca, vou citar, ele coloca que os europeus, por exemplo, do século XVIII, buscaram encontrar em suas raízes da Europa moderna nas criações dos antigos gregos romanos, as leis, a democracia, a filosofia, as formas de governo que inspiraram a Europa moderna. Por isso, os europeus criaram o termo antiguidade clássica para se referir à Grécia e à Roma antiga. Então, ele faz esse diálogo, né, de um período anterior com o período atual, da época, né? Que, inclusive, atualmente, nem se aceita mais esse conceito de antiguidade restrito apenas à Mesopotâmia. Egito, Grécia, Roma, a definição de antiguidade foi ampliada e hoje inclui também a América, a África e todo o restante da Ásia. Os historiadores descobriram que os povos de outra parte da Terra, como os chineses, os americanos, também desenvolviam a escrita. Então é nítido perceber que o livro estuda justamente o processo de mudanças ocorrido nas sociedades, visando a formação de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Bem, isso também inclui as mudanças no campo da comunicação, da moda, da alimentação, da construção, das moradias, do lazer e da educação. Também percebi que estimula a reflexão sobre os problemas contemporâneos e a participação dos cidadãos na sociedade. Ele traz a contextualização com os dias atuais. Então, vejo outro diálogo. Então, por exemplo, ele fala do mundo grego e da democracia. Nesse momento, ele traz um contexto, uma contextualização sobre o voto da mulher, que é uma coisa recente aqui no Brasil, por exemplo, né? Então ele faz esse paralelo com os dias atuais. Eu achei isso muito interessante. O livro todo ele tem comentários, ele tem vídeos, ele tem, assim, ele coloca um link lá, um link para vídeo, né? Então é um livro super atual e ele traz constantemente esse diálogo com o período anterior, com o período atual e com o período hoje, né? Vou explicar de novo, pra vocês entenderem. Ele traz uma contextualização com o período da época que ele está vivendo ali, né? Ele está falando ali, por exemplo, da Grécia, ele já traz um contexto anterior e naquele mesmo momento ele já traz um contexto da atualidade nos dias de hoje. Então, eu identifiquei esse diálogo nesses dois aspectos, anterior à fase e pós, que é o dia de hoje. Ele fala também sobre Roma, a monarquia, a república, o império, mostra a moda nos dias atuais comparando com a moda da época. Ele traz um contexto de república, ele cita sobre a reforma agrária, né? Outro exemplo interessante também que ele faz um paralelo à literatura da época, de frases que são usadas muito hoje na atualidade e que foram criadas, né, na época do contexto, né, no caso aqui o contexto romano. Então, por exemplo, Vigílio, ele tem a frase, né, muito comum: o amor vence tudo. Outra frase: qualidade não é quantidade, né? Então ele traz esses autores dessa época contextualizando com os dias de hoje. Eu achei isso muito interessante. Bem, é isso. Tentei resumir. É muita coisa mesmo. Eu jamais poderia falar que eu consegui colocar tudo, porque não é. Realmente eu fiz um resumo. Mas o que eu concluo, né, o resultado dessa pesquisa, desse diálogo que a gente vê, esse paralelo, de fato é que a história ela vem sendo escrita de forma mais ampla e mais rapidamente, até pelo nosso contexto da tecnologia hoje. Isso tem ampliado muito a nossa fonte de pesquisa e de estudo. É indiscutível que estamos no tempo da tecnologia, no tempo da informação, e que somos desafiados a ser mais criativos, mais dinâmicos,
mais críticos, né? É preciso avançar nesse tempo para responder essa demanda digital e social. E por isso que a educação ela vem se desenvolvendo cada vez mais. E é cada vez mais que nós estamos sendo cobrados, as nossas crianças, o nosso contexto como pessoa, né, no mundo atual, ele está sendo mais cobrado para ter mais informação pela acessibilidade das pesquisas, né? Então, hoje, não se ensina mais uma criança no sexto ano, aí, com seus 12 anos de idade, o que se ensinava há 10 anos atrás. Quando eu estudei, né? Ele traz um conceito histórico, mas ele traz também uma contextualização dos mundos dos dias atuais, né? Ele traz essa reforma na educação, ele traz esse maior número de informação, porque na minha época, há 10, 20 anos atrás que eu estava estudando, né? O nível de informação e de pesquisa eu não tinha, como hoje uma criança de 12 anos tem, né? Então eu vejo essa velocidade da informação, né? E ao analisar esses processos históricos que nós temos visto, os personagens, os fatos, as culturas, entendemos que o passado ele é muito importante. Por isso que nós não podemos deixar de estudar, né? De enxergar esse diálogo, porque a próxima geração ela depende da geração anterior. Então toda a nossa história ela é construída pela geração anterior. Então, se hoje eu estou aqui, se hoje eu pude, estou aqui aprendendo, é porque houve alguém antes de mim que aprendeu para me ensinar, né? Não, eu tô falando num contexto individual, mas isso é generalizado. Houve uma geração que estudou para trazer esse contexto que nós estamos vivendo hoje. Então, é muito importante, né, a gente estudar o fator histórico, os personagens, para ter compreensão do nosso presente. E que hoje nós possamos dar essa resposta a esse tempo que nós estamos vivendo, que as nossas crianças, que os nossos jovens possam acompanhar, né? Porque realmente, assim, nós estamos sendo mais cobrados porque estamos vivendo nesse tempo, né? Mas eu acredito que isso é positivo e que a gente tem que agregar valor para as nossas vidas, né? Para o nosso ensino e para tudo que nós vamos fazer. É isso, espero que eu pude contribuir e apresentar de forma clara, evidente, aquilo que foi cobrado. E eu agradeço pela oportunidade, me trouxe realmente assim muito estudo e muita pesquisa, né? Tem tudo a ver com o tema que a gente estudou na matéria durante todo o semestre, né? E é isso.